Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos de mais um TCM. Meu nome é Lucinei Silva de Oliveira, estou cursando Engenharia Civil, tá? Estou no segundo módulo e estou cursando no Centro Universitário ENIAC e o nome do meu projeto é Integrador, tá? O módulo Fundações e Solos e as unidades curriculares, que é Geologia, Topografia, Mecânica do Solo, Fundações, Obra da Terra e Projetos de Fundações e Solos. Tá. Na introdução, o trabalho de conclusão de módulo visa ampliar a aprendizagem do aluno na prática no que foi adquirido durante o semestre pela disciplina de Fundações, Geologia, Mecânica do Solo, as disciplinas vistas anteriormente, tá? A fim de exercer o pleno conhecimento e analisar na prática como a teoria é feita. O presente trabalho visa ainda apresentar a exemplificação dada pela matéria pelas seguintes etapas de uma fundação, no qual, como foi apresentada pelas disciplinas, que fundação é a responsável por suportar o peso de um determinado edifício, devendo ser assentada em solo firme, que é previamente determinado pelo serviço de sondagens. E as fundações se dividem em diretas, que são as rasas e profundas, e as fundações indiretas, que são as estacas. Bom, no objetivo geral, iremos falar sobre fundações, que é a fundação direta, no qual foi a fundação escolhida para representar a nossa obra, tá? E falaremos também sobre as cravações ou escavações e sobre as sondagens, tá? As características dos solos ao qual nós iremos trabalhar, né? Sobre a presença de água e a viscosidade. E também, continuando nos objetivos específicos, falaremos sobre cada uma das matérias, né, que decorreu durante esse semestre. Sobre, primeiramente, geologia. Falaremos sobre histórico de formação, eras geológicas e as características e todos os comportamentos acoplados à geologia. Sobre topografia também falaremos sobre a história da topografia, divisões, modelos e tal, e sobre os paralelos, atitudes, e sobre as coordenadas, as grandezas, sobre os ângulos e as direções. São características variadas, tá? E na mecânica do solo também falaremos sobre a importância da mecânica do solo, tipo de solo, propriedades, estrutura do solo, classificação, compactação do solo, tensões, sobre complexidade, resistência e fundações, tá? Tipo de fundações e seus componentes, investigação do solo para projetos de fundação direta, superficiais. Sobre as obras da terra falaremos do empuxo, sobre as estruturas, contenções, escoras de valas, né? Aterros e todas as suas características. Bom, as tarefas a serem consideradas no nosso mapa mental, referente à geologia, estaremos falando sobre a análise do terreno, sobre formação geológica e sobre o tipo de escavação. Na topografia, a gente vai analisar os desníveis do solo, né, as análises de levantamento planealtimétrico e sobre os levantamentos de área. E sobre a mecânica do solo, iremos falar sobre o tipo de solo, sobre a permeabilidade do solo, sobre as tensões do solo. Na matéria de obra da terra, a gente aprendeu que as características, falamos sobre as características do terreno, sobre as contenções inseridas no terreno, sobre os métodos de execução, e estão tudo inserido na matéria de fundações. Bom, as tarefas a serem consideradas. O nosso cronograma de atividade, nós falaremos na descrição da atividade número 1, que iniciamos no mês de agosto. Inicialização do projeto do TCM, né? Primeiro contato com o proprietário. E a segunda descrição, que seria o análise e contato
com a planta do projeto, né, da obra, e observação do andamento da obra. E a nossa terceira descrição do mês de agosto foi a observação do processo de gabarito, né, a marcação da obra e a análise do terreno. E a nossa quarta descrição do mês de agosto foi a vista panorâmica da obra e relatório do processo de sondagem. No mês de setembro a gente fez e acompanhou o processo de escavação dos buracos, né? O processo de escavação. Tá. E a segunda descrição do mês de setembro foi o processo de sapatas e toco de coluna e também aterro e compactação. No mês de outubro, a gente analisou o relatório do enchimento das vigas, tá? Acompanhamento do enchimento das vigas e aterro, a altura da viga e compactação. No mesmo mês, analisamos o relatório da preparação da laje, tá? Em novembro também tivemos alguma análise e tal, e dezembro, que é a entrega do vídeo, tá? Do slide também. Bom, o problema do nosso projeto integrador. A obra escolhida para esse projeto integrador localiza-se no distrito de Retiro do Muré, né, cidade de Itaperuna, norte e noroeste do estado, tendo como latitude 21, tá aqui, longitude 42, tá? A presente obra, ainda em execução, trata-se de um estabelecimento comercial e futura moradia, que será no segundo pavimento, tá? Iniciada desde o início do ano de 2018. A obra escolhida para o TCM tem uma área de 230 metros quadrados distribuídos nessa área 22 pilares, uma área permeável descoberta de 113,42 metros quadrados e duas áreas cobertas totalizando 116,58 metros quadrados. O estabelecimento, por ser uma marmoraria, conta com um galpão, uma área livre e escritório. A obra foi primeiramente gabaritada e isso facilitou a marcação do processo de escavação dos buracos. A fundação estabelecida pelo engenheiro responsável foi o modelo de fundação direta, foi a fundação rasa. Tá. A técnica e o equipamento foram os manuais, usando ferramentas básicas como pá, careta, enxadão, cavadeira e carrinho de mão para fazer retirada. E o tipo de solo encontrado em toda a área foi um solo padrão, aqui na nossa terra, até conhecido como tabatinga, não sei se algum de vocês conhece, tá? E porque esse terreno era na área, o terreno onde foi construída esse galpão é uma área de várzea, né? E ainda lá se encontravam solos originais. E os buracos variaram entre 1,80 m e 1,20 m e com a profundidade de 80 a 2,20 m e de largura 1,20 m por 1,20 m. E com o acompanhamento do engenheiro civil, a sondagem se mostrou segura em cada final de escavação. Tá? Foi usado um ensaio manual pelo engenheiro responsável, tá? E cada tipo de solo extraído, o solo extraído do buraco foi analisado por ele, tá? E foi encontrado solo argiloso. Os primeiros 30 centímetros de escavação foi retirado, aquele solo orgânico, mas a partir dos 50 centímetros de profundidade já se deparava com um bom solo. E por ordem técnica, a intenção do solo foi escavada além, até encontrar um tipo de solo mais adequado, chamado aqui na região, Tabatinga, eu falei com vocês. Tá, o desnível encontrado referente à altura da rua foi de 1,40 m em toda extensão. Depois dos sapatos e tocos já posicionados, recebeu-se o aterro igualando ao nível da rua, que posteriormente, na etapa de vigamento, acrescentou mais 40 centímetros, levando para 1,80 m no final do processo. E foi constatado pelo engenheiro responsável que tanto o solo quanto as estruturas eram condizentes com a obra apresentada. Fundações rasas ou superficiais. Tá, são aquelas em que a carga da estrutura da edificação é transmitida ao solo pelas pressões distribuídas pela base da fundação. Esse tipo de fundação deve ser assentada em profundidade inferior ao dobro de sua menor dimensão em planta. Essa menor dimensão não pode ser menor do que 60 centímetros. Além disso, a norma NBR 6122 de 2010 define que quando a fundação rasa for realizada próxima de divisas de terrenos vizinhos,
a profundidade do elemento não pode ser menor do que 1,5 metros, salvo por assente sobre rocha. Tá. Aqui temos a planta do projeto, que é a planta de situação, onde está identificando as ruas que são que passa tanto na perpendicular quanto na lateral do nosso estabelecimento escolhido, tá? E também temos aqui a planta de cobertura, tá? Mostrando as áreas permeáveis, áreas cobertas e os escritórios ao qual nós falamos. Temos também aqui a planta baixa, que é a planta que tem a marcação dos pilares e outras demais marcação, as medidas e tudo mais do galpão, área quadrada. E aqui voltamos a falar sobre as análises específicas do projeto e o que foi analisado em geologia, tá? E o solo ao qual nós encontramos, e esse terreno ao qual estamos fazendo nosso TCM, e foi dito acima também dos primeiros centímetros, tudo que foi, a maioria das coisas que está escrito aqui já deixamos explicado lá atrás, tá? Foi preparado primeiramente o terreno, foi feita a limpeza, tirado o primeiro solo, né, com o solo orgânico, e com o acompanhamento do engenheiro responsável, ele viu que o solo estava, depois que ele atingiu a profundidade desejada, e feita a sondagem, né, e descobriu que o solo estava propício para construir, né, a nossa obra aqui. Bom, a topografia desse terreno, também já deixamos as medidas lá atrás, temos no projeto e tudo, tá? Sobre a altitude, longitude, a localização e desníveis, tá? A mecânica do solo. O solo trabalhado na obra citada trata-se de um solo argiloso, no qual contém algumas características. Quais as características do solo argiloso? Maior porosidade, alta retenção de água, maior densidade, mais resistente à erosão, mais firme, mais resistente ao preparo, ou seja, mais pesado. E essas características do solo evitam os recalques futuros. Bom, as fundações. O cálculo de nossa fundação se baseia em um prédio de 2 pavimentos, onde a parte superior já está sendo usada para estabelecimento comercial. Ou melhor, a parte inferior está sendo usada para estabelecimento comercial. E a inferior, e a parte inferior, corrigindo, a parte superior ainda não entrou em processo de execução. Porém, a elaboração das sapatos, colunas e vigas foram feitas acrescentando os cálculos do segundo pavimento, que será a moradia. Os buracos, a nossa escavação, em média, 1,80 a 2 metros de profundidade, com 1,20 por 20 de largura. Já falamos sobre essa medida anteriormente. O radier, que é a armadura base da sapata, foi elaborado com medida de 1 metro por 1 metro. E não foi usado formas para encher a sapata. As paredes da nossa escavação, dos buracos, receberam chapisco, né, para proteger do nosso solo, proteger do solo. E nesse caso, os sapatos foram cheios com 1,20 m por 1,20 m, com um sistema piramidal. Foi feito sistema de pirâmide, tá? E acima interligado os tocos de pilares. E juntamente com os tocos de coluna, que eram de espessura de 36 cm por 15 cm, sendo que a armadura dos pilares, ou melhor, perdão, sendo que a armadura dos pilares era... Então, reafirmando, as colunas foram cheias com 36 cm por 15, e a armadura, né, a ferragem, que era 11 cm por 32, acompanhado por 6 varas de ferro cada coluna, cada toco de coluna, cada coluna. Todo esse cálculo foi elaborado pelo engenheiro responsável pela obra, todo o método de execução foi feito
foram feitos manualmente utilizando ferramenta básica, como a gente disse anteriormente também. E é importante salientar que todo o perímetro da obra estudada foi contornado por blocos de concreto de 15 centímetros por 40 centímetros. Esses blocos eram vazados e eles foram cheios de concreto entrelaçados com ferragens a fim de resistir à pressão do aterro recebido no local. Tá. Em obra da terra, como dita a obra no qual acompanhamos alguns processos, não sofreu nenhuma ação que viesse a denegrir ou ferir o meio ambiente, como desmatamento, queimadas. Por quê? Porque essa área era adequada para a construção, terreno plano, sem pântanos, sem árvores, sem pedras grandes, etc. Foi somente um local, esse local era um local de plantio de arroz. Hoje em dia, todo local já foi loteado dentro das normas e leis vigentes. O tipo de contenção usado foi bloco de concreto para muro de arrimo. Tá. Aqui estamos vendo algumas fotos do local, quando começou o remanejo de material, limpezas e a fundação. Tá? E entre os pós e contras, a gente vê alguns participantes da fundação, e nesse contra a gente aplica a falta de EPI. Infelizmente vemos a falta de EPI, os EPIs adequados, né, de proteção. Tá? Aqui ao longe vemos a fundação, os buracos, né, já pronto. Nesse processo já foi feita a cheia das sapatas e toco de coluna, e está começando o aterro. E juntamente com esse aterro também tá a compactação. Tá? Nesse processo já estamos vendo a cheia do vigamento. Tá? Os vigamentos estão cheios, esperando para receber o segundo aterro, que será a nível das vigas. Aqui, o segundo aterro, as vigas já estão... A terra está a nível da viga. Em alguns pontos vemos que ainda está faltando fechar a terra para preparar, tá? Depois dessa segunda compactação, ou última compactação, receber a ferragem, a armadura e a laje. Aqui ainda vemos ainda o trabalho de compactação, tá? Umedecendo a terra para um melhor assentamento. E continuamos dizendo, a falta de EPI está no contra. Aqui já está em processo já de quase finalizando a área baixa aqui, onde será a marmoraria, faltando a receber alguns ajustes. Aqui está vendo um senhor trabalhando, tá? E com falta de EPI também. Bom, a conclusão. Analisando todo o material fornecido pelo curso e apanhados feitos no decorrer da experiência e conhecimento obtido, eu pude comprovar que não há aprendizado sem buscar o conhecimento, e que o erro ocorre por falta de aprendizado. Sem buscar o conhecimento, ou melhor, o erro ocorre por falta de instrução. Na construção civil não é diferente. Por muitas vezes se ouve falar em prédios, casas com rachaduras, ou até mesmo que desaba, né? Por falta e desmoronamento, por responsabilidade ou falta de conhecimento do terreno, do solo. Enfim, essa introdução foi para comprovar que no decorrer do módulo eu aprendi que é necessário ser cauteloso e responsável no processo de edificação. Conclui-se então que é necessário ter todo o conhecimento sobre fundação, sendo eles mecânica do solo, topografia, obras da terra, geologia, entre outros, disciplinas e conteúdos, esses que facilitará na prática e execução da obra. Valeu.